Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe a todos nós. Estamos de volta com muita alegria à nossa série de estudos em torno da obra Depois da Morte, de Leon Denis, né? Tivemos aí uma breve interrupção de mais alguns finais de semana, decorrência aqui de muitas atividades, mas enfim, estamos de volta, dando sequência ao estudo dessa quinta parte da obra, já a derradeira parte, que trata do caminho reto. Então, esses aspectos mais morais da doutrina espírita, as leis morais, digamos assim, têm sido aqui comentadas por Leon Denis ao longo dos capítulos desta parte. E o último que nós estudamos foi o capítulo de número 50. Foi um capítulo que demandou de nós aí duas partes e ele trata da resignação na adversidade, né? A gente o fez em dois estudos, porque é um capítulo um pouco mais extenso, com muito conteúdo valioso para as nossas reflexões. E hoje nós vamos avançar então para o capítulo seguinte, capítulo de número 51, cujo tema será um tema aí muito presente, digamos, nesse estudo da nossa relação com Deus, da nossa relação com a espiritualidade, um recurso que é muito fundamental para nós, espíritos em jornada aqui pela matéria. Trata-se da prece. Então, capítulo 51 do livro Depois da Morte, o tema é a prece. E Leon Denis vai começar dizendo o seguinte, a gente vai ver que ele também vai quebrar o capítulo em partes aqui. Então, primeiro ele vai tratar de uma perspectiva mais filosófica a questão da prece, qual a sua finalidade, digamos assim, o porquê que ela é útil, como que ela se enquadra dentro do programa da criação. Depois, numa segunda parte, ele vai tratar de um aspecto mais prático da prece, como de fato é o mecanismo da prece, como ela chega até os espíritos, por exemplo, para os quais oramos, como ela chega até o Criador, enfim. Ele vai tratar de um aspecto um pouco mais prático, aplicações também práticas da prece. E aí, depois ele faz aí um encerramento muito bonito, o capítulo, como nós veremos, trazendo uma conceituação assim mais universal da prece, como sendo esse movimento, esse direcionamento de toda a criação, de todas as criaturas em busca do Criador. Então ele inicia dizendo o seguinte: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Então, ele traz aqui uma série de definições do que seja a prece. Um colóquio solitário, uma expansão íntima da alma para com Deus, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, um refúgio, né, para os que sofrem. Então, tudo isso se enquadra dentro das finalidades da prece. E aqui é importante a gente considerar, por exemplo, onde a prece será tratada em O Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais. Ela será tratada dentro da primeira lei moral, que é a lei de adoração. E não é por acaso que ela é a primeira lei moral, porque a nossa relação com Deus, ela é a relação fundante da nossa vida. A partir da nossa relação com Deus, nós definimos todos os outros aspectos da nossa vida. De modo que um desajuste na nossa relação com o Criador gera impactos e consequências negativas em todas as outras dimensões da nossa vida. Se nós colocamos, por exemplo, qualquer outra coisa como sendo mais importante do que essa relação fundamental, nós caímos naquilo que chamamos de idolatria, em que Deus e as suas leis não são o centro da nossa vida espiritual, portanto, de tudo aquilo que decorre disso, sentimentos, pensamentos e tudo mais. Então, todos os grandes equívocos das criaturas humanas são processos de idolatria. O grande mal sobre o qual a gente já estudou aqui, que é o egoísmo,
também podemos pensar no orgulho, que são os males de onde derivam todos os outros males, todos os outros vícios. Fundamentalmente eles são o quê? São processos idolátricos, em que a criatura, ao invés de cultuar a Deus, buscar uma relação equilibrada com Deus, ela, pela prepotência, pela soberba, pelo culto a si mesma, se desvia ou prejudica, compromete essa relação. E isso vai se traduzir naquilo que ela sente, naquilo que ela pensa, naquilo que ela faz. Então ela vai desordenar a sua vida a partir de uma relação desordenada com o divino, porque o eu ainda está à frente. Então, todo esse é o processo que nós temos aprendido aí à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho. Então, a relação com o divino é fundante, ela é básica, por isso ela aparece didaticamente na escolha ali de Kardec e dos Espíritos como sendo a primeira lei moral, lei de adoração. E a prece, então, vai estar dentro dessa lei moral. Por quê? Porque ela diz respeito a essa relação da criatura com o divino. Fundamentalmente, a prece visa o Criador, é uma comunicação da criatura com o Criador. Claro que a gente pode recorrer também a intermediários, que são os agentes de Deus na criação, os espíritos. No caso, espíritos mais evoluídos do que nós. Então também podemos orar a eles, mas no fundo eles estão submetidos a Deus, aos desígnios de Deus, às diretivas, digamos, do Criador, e só agirão de conformidade com a lei divina. Então por isso que fundamentalmente tudo parte ali de Deus, e essa relação da qual a prece é um instrumento, ela visa fundamentalmente o Criador. Então por isso que está aqui, a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário. Então há ali de fato um diálogo, se estabelece alguma forma de comunicação entre a criatura e o Criador. Claro, o Criador ali também expresso, manifesto na própria consciência da criatura. Então quando a criatura se abre para esse diálogo interno, íntimo, no mais profundo de si mesma, e ela ouve a voz da sua consciência, no fundo ela está entretecendo esse diálogo com o próprio Criador, manifesto ali na sua consciência, no mais íntimo do seu ser. Então, sobre esse diálogo, eu me lembro de um fato, ali, um acontecimento em torno da figura de Madre Teresa de Calcutá. Certa feita, um repórter perguntou a ela o que ela falava para Deus durante as suas orações. E ela respondeu assim: nada, eu só escuto. E então o repórter perguntou: tá, mas e o que Deus fala então para você? Nada, ele só escuta. Então é muito interessante essa resposta dela, porque ela fala de um diálogo em que, entre aspas, nenhuma das duas partes falam, mas ambas escutam. Porque é uma comunicação de natureza diferente do que essa conversa cotidiana aqui que nós temos. É muitas vezes uma expressão de sentimentos, coisas que a gente não consegue traduzir em palavras. É buscar aquela intimidade, sentir, conhecer, reconhecer emoções, sentimentos, ideais, pensamentos, o que se passa dentro de nós e expor isso a Deus, abrir isso para com o Criador. E então abrir-se também, fazendo um silêncio interior para ouvir a voz da consciência, essa voz íntima do Criador que se manifesta em nós. Muitas vezes também apresentada essa voz como sendo inspiração aí dos benfeitores, que atuam em nome do Criador. Então eles nos trazem inspirações que, em verdade, são respostas divinas aos nossos anseios. Então essa também é a definição que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos sobre a oração, que é tratada ali das questões 658 em diante, até a questão 666, temos lá o subtópico, dentro desse capítulo da Lei de Adoração, subtópico da prece. E aí quando Kardec pergunta qual o caráter geral da prece, na questão 659, os espíritos vão dizer que é um ato de adoração e que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então eles definem esses três elementos ou pilares. Orar a Deus é pensar nele. Então, primeira coisa, associar o meu pensamento
a Deus, abrir o meu campo mental à influência divina, depois aproximar-se dele, ou seja, me afastar do que é mais rasteiro, me desconectar das preocupações, das inquietações mais rasteiras, mais materiais, transitórias, para me aproximar daquilo que é mais permanente, daquilo que é eterno, daquilo que é divino, e então me comunicar com ele, com essa força. Apresentar os meus dramas, os meus anseios, os meus objetivos e pedir então que o Senhor ilumine a minha consciência, o meu entendimento, comunique-se comigo, seja pela própria voz da consciência, seja pela inspiração trazida pelos Espíritos benfeitores, para que a gente consiga entender qual a resposta, qual o caminho, qual a melhor escolha, enfim, diante dos desafios da vida, para que a gente consiga, de fato, nos mantermos fiéis à lei divina, consigamos avançar e progredir espiritualmente falando. Então, uma expansão íntima da alma, um colóquio solitário. Por isso que Jesus também, ao definir a oração, sobre como devemos orar, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai ter aquela conhecida orientação que vem logo antes do Pai Nosso. Ele diz, olha, tu quando orares, entra no teu quarto mais íntimo, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Deus que vem em secreto há de te responder. Então, é muito representativa essa orientação de Jesus. Claro que ele não está falando tanto de um quarto físico, né? Ele está falando sobretudo dos aposentos mais internos da alma. A gente precisa fechar a porta, ou seja, desconectarmos um pouco das inquietações para que elas não comprometam a nossa conexão, a nossa captação da inspiração, dessa resposta divina. E ali, nesse clima de profunda intimidade, de profundo silêncio interior, realizar esse colóquio solitário. Não que não seja possível também uma prece coletiva, em conjunto. O próprio Kardec e os espíritos vão tratar disso, por exemplo, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, em outros momentos, o poder dessa prece de comunhão, em que muitas almas, em muitos corações se reúnem, ela tem também a sua razão de ser. Né? Não que uma prece não possa ser proferida num ambiente, como a gente faz, né, em nossas reuniões espíritas. Abrindo uma reunião, geralmente nós temos ali uma oração que é feita por algum integrante do grupo. Então, a prece ela também pode ser feita assim, mas é importante que cada um busque o mais íntimo do seu ser, para que não seja uma prece de caráter apenas superficial, somente palavras, somente uma fórmula ali que é recitada, sem que exista de fato uma reflexão mais íntima, um contato mais profundo com os sentimentos, com o que vai dentro de nós, para que de fato se estabeleça essa comunicação, que é a própria essência da prece, que é o que Leon Denis está nos dizendo. E mais, ele acrescenta, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Então a prece, além de ser esse movimento de pensar em Deus, aproximar-se dele, comunicar-se com ele, ela também vai ser uma meditação útil e fecunda. Por quê? A partir da iluminação, das inspirações que eu recebo, isso vai trazer para mim novas considerações sobre eu próprio, o que sinto, o que penso, o que estou pensando em fazer, sobre as circunstâncias que me cercam. Então, a partir do material que eu recebo do alto, na forma de ideias, de inspirações, isso vai gerar para mim uma série de reflexões novas sobre a minha atual condição, sobre as circunstâncias que me cercam, de modo que a prece será também um estudo, uma meditação, primeiro sobre a própria criatura que ora e também sobre aquilo que lhe cerca, as circunstâncias que a envolvem. Nesse sentido, nós recordamos uma outra questão de O Livro dos Espíritos, dentro daquela mesma sequência de questões sobre a prece, agora na questão 660, primeiro Kardec pergunta, né, se a prece torna melhor o homem, e os Espíritos respondem que sim, que aquele que ora com fervor e confiança, ele se torna mais forte contra as tentações, e também porque Deus lhe envia os bons Espíritos, que então o inspiram nas suas escolhas, nas suas decisões, enfim. Mas aí Kardec faz uma questão dentro dessa mesma questão, a 660A, em que ele pergunta assim, mas tem muitas pessoas que oram muito,
mas nem por isso parece se tornarem melhores. E aí os Espíritos então respondem, a questão não é orar muito, mas orar bem. Porque não adianta eu recitar N preces ao longo de cada dia se aquilo é puro automatismo, se aquilo não gera nenhuma reflexão, nenhuma conexão mais profunda comigo mesmo, nem com as forças superiores da vida. É só um simulacro, é só uma superficialidade nesse caso. Então não é quantidade, é qualidade. Não é aparência, é essência. Então não é orar muito, mas orar bem. E aí eles trazem uma reflexão muito interessante. Essas pessoas que oram muito, mas que não se melhoram, elas consideram que o mérito está na extensão da prece ou na quantidade de preces e acabam fechando os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, ou seja, é simplesmente uma ocupação material, é simplesmente rotina, é puro automatismo. Então fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. Então, os Espíritos definem aqui que um dos caracteres fundamentais, né, algo que faz parte desse caráter da prece, é ser um estudo de si mesma para a criatura. Essa deve ser a prece. Estudar a si, o que ela sente, o que ela busca, o que ela vive, com que força sintoniza. Mas muitas criaturas, e nós trazemos muitos atavismos nesse sentido, do passado, de outras experiências religiosas, em que orávamos muito, mais simplesmente com esse caráter de ocupação do tempo, de emprego do tempo, de rotina, de ritualismo, sem que existisse ali um estudo de nós próprios. Então os Espíritos lá já haviam trazido que a prece deve ser um momento de meditarmos também sobre nós, inspirados pela luz do alto, pelas respostas sutis que vamos recebendo, a gente vai ter uma nova compreensão sobre nós mesmos, sobre o que estamos buscando, sobre aquilo que nos acontece, porquês, paraquês, enfim. Isso vai gerando meditações muito úteis e fecundas, como nos descreveu aqui Leon Denis. E claro, a prece é também um refúgio para os aflitos, né? Quem já não pôde sentir isso, naquele momento de aflição profunda, de desafio imenso, você ora e sente aquele refrigério, você sente como que as forças se renovarem, parece que a esperança acende de novo, você clareia a sua visão da vida, do que está acontecendo, e enfim, você recobra novas forças, você se sente ali acolhido por aquelas forças que sempre virão em nosso auxílio, desde que exista ali uma busca sincera. Aliás, esse é um ponto que Kardec vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 27, Pedi e obtereis, em que ele vai tratar majoritariamente da prece, da sua eficácia, da sua forma de ação e tal. Em determinado momento, quando fala ali da eficácia da prece, ele vai falar, olha, nem tudo que se pede na prece será atendido, mas tem uma coisa que sempre se receberá, que é a inspiração, o auxílio, a força, quando a oração for sincera. Coragem para vencer as provas, os testemunhos, a nós mesmos, isso nunca nos faltará. A prece, dizem os Espíritos também, em O Livro dos Espíritos, é um recurso que nunca é negado a nenhum espírito, desde que a sua busca não seja um simulacro, não seja simplesmente de aparência. Se for uma busca sincera, por mais equivocado esteja esse espírito, por mais ele tenha descido às profundezas do vício e do erro, se há ali um movimento sincero, sempre a prece receberá os recursos de que aquele espírito precisa, não necessariamente o que ele pede ou espera. Então, avançando aqui dentro da definição, um pouco mais à frente no mesmo parágrafo, Leon Denis vai dizer: um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a providência evocada, a potência evocada. É o diálogo que nós já mencionamos, aquele diálogo lá apresentado de maneira assim tão interessante pela Madre Teresa de Calcutá. Eu não falo nada, só escuto.
Deus também não fala nada, só escuta. Então, um diálogo em que a forma de falar é diferente. Um diálogo, por isso mesmo, misterioso, mas extremamente valioso, esse da criatura que busca o seu Criador e então é correspondida em seus anseios mais sinceros e legítimos. Ainda nesse primeiro parágrafo, um pouco mais adiante, e então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. Então aqui já a poesia de Leon Denis a nos descrever o que seja a prece. Sendo Deus a fonte primária de todo bem, de todo amor, de toda misericórdia no universo, aos corações que o buscam sinceramente, com algo de humildade a vibrar no seu sentimento, eles receberão a força para as lutas pelas quais passam, o bálsamo para as suas feridas e a luz, para as suas perguntas, as suas incertezas, o discernimento que precisam para as escolhas a serem realizadas. O grande desafio está justamente em aprendermos a fazer o devido silêncio interior para que ouçamos essa voz secreta que responde. Porque vivemos, de modo geral, num turbilhão interno, muitos ruídos, muitas vozes, gritos de paixões, de inconformações, de rebeldias, trazemos dentro de nós ou incorporamos de fora de nós, de encarnados ou desencarnados. Então é preciso conhecer-se para governar-se, para aprender a fazer esse silêncio. É preciso aprender a lidar com emoções, com o nosso mundo íntimo, para que ele não seja mais assim tão turbulento, tão caótico, a ponto de não sermos capazes de ouvir a voz que fala no silêncio. Há uma voz que fala no silêncio e é preciso aprendamos a escutá-la. A oração é um ótimo treino para isso. Quanto mais eu me habituo com isso, quanto mais eu exerço isso, mais aquilo vai se tornando efetivo, mais eu vou conseguindo estabelecer esse contato e esse silêncio também, assim como Jesus fala quando trata ali do bom pastor, eu sou bom pastor e as ovelhas ou as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que as suas ovelhas ouvem a sua voz? Pelo tempo ou pelos anos de convivência com ele. Então, se eu busco essa convivência na prece, com a espiritualidade superior, com Cristo, com o próprio Criador, essa convivência vai me fazendo cada vez mais apto a discernir essa voz em meio a tantas outras. Em meio aos ruídos e às gritarias do mundo, eu vou captando a voz do bom pastor. Eu vou captando a voz divina que está sempre ali buscando falar comigo na câmara da consciência, nesse quarto mais interno. Essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas, e então erguemos-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. E aqui a gente já compreende qual a principal finalidade da prece. Por essa descrição inicial de Leon Denis, nós percebemos que majoritariamente ele tratou do trabalho da prece na criatura. Ele até agora não falou nada da mudança de circunstâncias exteriores, ele falou apenas da mudança do quadro interior da criatura que ora. Então, se antes ela estava em sombras, pelo pessimismo, pelo medo, pela revolta, após a prece, raia a luz da esperança, raia a luz da consciência. Então, ela modifica-se por dentro para que consiga até mesmo ver a circunstância exterior por uma outra perspectiva. Então, muitas das vezes na nossa vida, a circunstância exterior não será modificada, mas basta uma mudança interna no plano dos nossos sentimentos e da nossa visão daquilo que nos acontece, para que a gente lide de uma maneira completamente diferente com aquela circunstância que não se modificou. Mas nós, ao nos modificarmos, a vemos, a encaramos de uma maneira completamente diferente. E isso faz toda a diferença. Então, fundamentalmente, o papel da prece é transformar, é renovar aquele que ora.
Não que a prece também não consiga, de certo modo, construir, né, preparar ali uma certa ordem de circunstâncias diferenciadas, a depender do mérito, a depender do planejamento reencarnatório, a depender das circunstâncias da justiça divina e tal. Ela até pode modificar num certo grau, em maior ou menor escala, determinadas circunstâncias exteriores, mas em geral não é o que ela fará, o seu principal objetivo. O principal objetivo diz respeito a uma mudança na criatura. Aí o Leon Denis, no segundo parágrafo, vai começar a tratar dessa questão que também foi abordada por Kardec lá em Evangelho segundo o Espiritismo, que é a eficácia da prece. Por quê? O próprio Kardec encontrou uma certa resistência a essa questão da prece, porque, assim, como se tinha um hábito, um atavismo muito arraigado ao longo de muitos séculos em torno da prece, uma prece muito mecânica, aquela prece repetida, né, em quantidades ali fixadas ou pré-fixadas, criou-se uma visão assim muito até preconceituosa com relação à prece, acreditando que aquilo era simplesmente uma inutilidade, era simplesmente um formalismo, um ritualismo vão, vazio, sem sentido, sem propósito. Além disso, uma visão distorcida da providência divina, do próprio modo de funcionamento da criação, fez com que alguns indivíduos pensassem assim: olha, se Deus é justo, se a sua lei é eterna e tudo mais, de que adianta orar, né, se as circunstâncias não serão modificadas? Já que a justiça precisa seguir o seu curso, Deus é onipotente, onisciente, etc. Então não tem por que orar, Deus já sabe e tal, esquecendo-se desse aspecto, que a principal finalidade da prece é mudar aquele que ora, não tanto as circunstâncias, mas também não considerando a possibilidade de um ajuste das circunstâncias dentro do mecanismo das leis divinas, sem ferir as leis divinas, sem ferir aí os desígnios de Deus. Então, muitos ao tempo de Kardec, mesmo aqui ao tempo de Denis, contestavam a eficácia da prece, seja pelo fato desse, entre aspas, determinismo divino, da lei divina estar sempre operando, dele já saber tudo, então não precisaríamos conversar com ele, seja por esse preconceito que se consolidou, que era um resultado, né, de tantos séculos de um atavismo no que diz respeito à prece, de puro formalismo, de puro apego à forma, à quantidade, à recitação e etc., sem realmente um aprofundamento naquela experiência, né? Um puro mecanicismo em detrimento de algo mais profundo, mais repleto de sentido. Por isso, no parágrafo 2º aqui, Leon Denis vai dizer: há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Então, aquele que despreza a prece, que não reconhece nenhuma eficácia na prece, ele, até hoje, ou até o momento, não fez uma prece que o levasse a essa modificação interna, a sentir esse influxo novo de ideias, esse fôlego, esse ânimo que é recobrado a partir de uma prece sincera. Porque se ele já tivesse passado por uma experiência dessa que fosse, ele já reconheceria alguma finalidade, alguma utilidade na prece. Então, ou ele não orou, ou ele não tem sabido orar. Porque qualquer um que já fez uma oração sincera e percebeu os benefícios da oração, ainda que fosse só para transformar a criatura, já reconheceria alguma utilidade na prece. Né? Isso por si já valeria para reconhecermos a eficácia e a utilidade da prece. É o que Leon Denis argumenta. Mais adiante, acho que vale até a gente abrir um parêntese aqui, indo lá a Kardec, quando ele trata dessa questão da eficácia da prece, como a gente já falou, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5, 6 em diante, ele vai tratar disso, da eficácia da prece. E aí, veja só o que ele diz no item 6. Ele vai falar assim, ó: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhas. E acrescento os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas,
não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, era essa a base da argumentação daqueles que rejeitavam a prece, a onisciência divina e o encadeamento das leis, um certo determinismo aí que existiria. Para uns, acrescente-se ainda a questão lá dos preconceitos em torno da prece vista e enxergada só como aquele puro ritualismo. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode abrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, se nós temos a razão é para usá-la, a vontade também, a atividade também. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo, ou seja, existe o livre-arbítrio. E como existe o livre-arbítrio, há uma margem de possibilidades para a operação de cada criatura. Dentro dessa margem ele pode escolher melhor ou pior, ele pode escolher postergar ou adiantar o seu progresso. E nesse sentido, então, a oração, orientando as escolhas do indivíduo, pode sim gerar, no transcurso do tempo, melhores circunstâncias, porque ela ajuda ele a orientar o seu caminho. Então, se ele escolhesse esse caminho, ele passaria por um quadro de circunstâncias. Se ele escolhesse outro caminho, ele passaria por um outro quadro de circunstâncias. Então, de certo modo, a prece pode também, pela orientação que ela dá ao próprio indivíduo, configurar circunstâncias um pouco mais à frente, né? Dentro das possibilidades e principalmente do uso do livre-arbítrio do espírito. Então, se a espiritualidade sente que o espírito, inspirado pela prece, conectado mais profundamente a Deus pela prece, aos propósitos nobres da vida, se ele está apto a certas experiências, a espiritualidade pode agir no sentido de apressar certas experiências ou criar certas experiências que a priori não estavam previstas porque o espírito ainda estava num estágio de mais ignorância, de mais resistência. A partir do momento que ele se renova, por exemplo, por meio da prece, do estudo, da compreensão, a espiritualidade pode mudar os cenários, então, previstos, porque agora ele se mostrou mais digno de determinadas experiências, entende? Então, há uma certa maleabilidade dentro da evolução, que é justamente aquela oriunda do livre-arbítrio. E é aí que a prece vai exercer também o seu papel, né? Vai demonstrar a sua eficácia, tanto pela mudança que ela faz no indivíduo, em primeiro plano, como as mudanças de cenários e circunstâncias que ela pode ocasionar, principalmente em decorrência da mudança das próprias buscas do indivíduo. Possível é, portanto, termina esse parágrafo Kardec, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então aí está Kardec comentando sobre a eficácia da prece. Voltando a Leon Denis, ainda naquele parágrafo, o segundo, mais à frente ele dirá: a prece é uma elevação de todas as coisas, ou acima, perdão, de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Então aqui nós temos uma descrição mais desenvolvida daquilo que Jesus apresenta-nos de maneira sintética, no entra no teu quarto e fecha a porta. O que é esse fecha a porta? Desconecta-te das inquietações, das angústias, das ansiedades, para que a tua prece possa ser realmente efetiva.
para que você realmente veja as coisas de mais alto e não de uma perspectiva tão rasteira, do vale, aqui, do terra a terra. Eleva-te, desconecta-te um pouco dos afazeres, das incompreensões, das inquietações, para que você consiga ver com mais clareza e mais longe a partir das perspectivas do Espírito. Então, isso é a prece. Ela permite esse descolamento da vida, digamos, mais cotidiana, com as suas preocupações, com as suas vicissitudes, para que o espírito consiga, agora mais estável, mais equilibrado, consiga ver mais longe, sem estar assim tão afobado, tão ansioso, tão enviesado por aquilo que as circunstâncias do mundo estão ocasionando dentro dele. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, entendemos esse papel capital da prece como sendo uma mudança do estado interno da criatura, que, por conseguinte, levará a uma mudança na sua relação com o que o cerca. Sejam as provas as mais difíceis, ou mesmo sejam momentos de indecisão, enfim. Isso nos faz recordar uma fala que está no livro de Atos dos Apóstolos e que foi comentada depois por Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 98. Esse registro está lá em Atos 4:31 e está dito: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Estão falando ali dos discípulos que, em orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então muita gente pensará aqui num fenômeno insólito, alguma coisa de materialização, de transporte, enfim, aqueles fenômenos de efeitos físicos, né? Mas vamos buscar aqui a perspectiva mais simbólica e espiritual dessa fala. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, nós aprendemos que nós habitamos de fato onde nós projetamos o pensamento. Isso é o que define realmente a faixa onde nós habitamos, onde nós estamos aí nos locomovendo vida fora. Posso viver nessa faixa mais rasteira ou em faixas mais elevadas. E é importante saber buscar as faixas mais elevadas. E aqui está justamente a atuação da prece. Ela nos auxilia a buscar outros lugares de habitação mental. Se eu estou aqui habitando numa faixa inferior de revolta, de pessimismo, de desânimo, a prece faz com que eu consiga mover o lugar em que eu estou habitando. Muitas vezes também concitando, convidando outros corações comigo. Então, é esse o sentido mais profundo da frase aqui registrada no livro de Atos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então há uma mudança interna de lugar mental, de estado íntimo, psíquico, a partir da prece, né? de sintonia vibratória. E aí o Emmanuel vai comentar muito bem esse versículo, assim, né? De maneira muito interessante. E em determinado momento ele fala assim, ó, a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, então aquele diálogo misterioso, né, sobre o qual já falamos aqui, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então, a prece ela é um recurso poderosíssimo, prodigioso para comunicar emoções e pensamentos, imagens e ideias. Tanto quando a gente ora para o alto e recebe esses recursos, como também quando a gente ora para alguém e envia essas imagens, esses pensamentos para esse alguém. E principalmente para melhorar o quadro mental em que nos cabe transitar no mundo ou cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Esse é o moveu-se o lugar em que estava, moveu-se internamente, que é o que Denis está descrevendo aqui. A prece é um voo para regiões superiores, né? Um impulso onde não estaremos então perturbados pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, onde poderemos beber das fontes do alto sem tanta contaminação por conta das preocupações aqui da vida terrena. Prossegue Emmanuel lá na sua mensagem. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho,
A maioria dos afeiçoados não entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Para que se mova o seu estado mental, para que se eleve a sua sintonia, a sua faixa, e com isso ele acaba puxando outros corações com ele. Porque se você se equilibra, se você se sintoniza com o alto, ao invés de você ser puxado para aquelas faixas menos felizes em que outros corações estão, você passa a ser agora um polo atrator, os convidando a subir também. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola viva da fé, ou da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, a prece que não foi feita lá fechando a porta, a prece que não foi feita num trabalho de buscar mais esse silêncio, essa intimidade, essa elevação, é a prece tecida de inquietação e angústia que não vai conseguir ser efetiva. Agora, a prece que é tocada de harmonia, de confiança, dessa mudança realmente interna, ela então vai ser de fato uma prece eficaz, eficiente dentro dos seus propósitos. Voltando a Leon Denis, ainda naquele mesmo parágrafo, um pouco mais à frente, é como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, retempera-se nessas impressões como num banho fluídico e regenerador. A gente quase que tem aquela sensação, ou temos muitas vezes mesmo aquela sensação de que a gente está recebendo um influxo, uma espécie de banho mesmo, assim, de fluidos, renovadores que nos embalam, que nos envolvem e que nos auxiliam depois de uma prece, ou durante uma prece. Aí, no parágrafo seguinte, Leon Denis vai entrar nessa questão da forma da prece, dessa linguagem, no meio do parágrafo que ele vai dizer: a linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, é um lamento, é uma efusão. Então, nos momentos de maior dor, a prece vai ser como que um grito, um clamor, ou ela pode ser um cântico de amor, de efusão, nos momentos de mais alegria, de mais gratidão. Deus, claro, compreende a criatura, desde que a busca seja sincera, desde que não seja uma simulação, desde que não seja uma coisa por interesse, por artifício. Ela pode ser um lamento, uma efusão, um cântico, um manifesto de adoração, um exame dos atos. A gente já viu aqui a prece como estudo de si mesmo, conforme os Espíritos nos descreveram lá no Livro dos Espíritos. Um inventário moral que se faz sob a vista de Deus. Aquilo que Agostinho vai descrever na questão 919 do Livro dos Espíritos. Lá ele fala, olha, peça auxílio a Deus e aos Espíritos superiores quando fores fazer um estudo de si mesmo, e eles vos darão esse auxílio. Então isso também é parte da prece, no estudo de si mesmo, do conhece-te a ti mesmo. Ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Às vezes você não fala nada na prece, você só para e pensa em Deus, é uma prece. Às vezes você só tem aquela historinha, não vou lembrar ela exatamente, mas a história acho que do Jorge, eu já ouvi ela na verdade com mais de um nome, mas um indivíduo que a sua oração era assim, o Jorge está aqui, viu, Senhor, precisando. Ele sempre orava assim, E aí um dia ele enfermou e tal, e apareceu um homem lá para visitá-lo, e era então o mestre, ou um espírito representando o mestre, que dizia, olha, eu estou aqui, viu, precisando, só pode contar comigo. Então era aquela oração simples, mas tocada de muito sentimento, de muita sinceridade. E ele se dispunha, se colocava a serviço, e aquilo era a sua prece, uma prece sincera. E depois, no momento de necessidade, ele pôde receber aquilo de volta, perceber que aquilo era recíproco, aquela entrega. Assim como nós nos entregamos ao Cristo, o Cristo se entrega a nós. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais percebemos o quanto Ele tem se entregado
a nós desde muito antes de despertarmos para isso. Aí ele fala no parágrafo seguinte que não há horas para a prece, que é útil, é interessante fazer uma prece logo ao começo do dia. Ele já mencionou uma também ao fim do dia, um inventário dos atos, né, de cada dia, que a gente não deve fazer a prece assim só por obrigação. É preciso que exista algo do nosso coração ali presente, algo, né, de alguma entrega. E aí no parágrafo seguinte ele vai dizer assim, seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes à vida. Disso aqui a gente já falou quando lemos lá a questão da eficácia da prece. Nem tudo o que se pede, o que se deseja ali na prece será atendido. Aliás, já foi dito, né, por um sábio, que se Deus quisesse punir as criaturas, punir os homens, bastaria atender a todos os seus desejos. Então nem tudo o que se pede será obtido, mas se obterá aquilo de que se precisa, principalmente a inspiração, a força, o ânimo, para que a gente então vá atrás do que é necessário, né? Para que a gente vá então construindo a nossa evolução, o nosso progresso. Mas é interessante recordarmos aqui uma fala do Cristo, João 15,7, quando Jesus fala assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo o que pedirdes lhe será feito. Então é interessante isso, né? Parece que Jesus ali apresenta uma ideia de atendimento integral dos pedidos, das preces. Mas ele põe uma condição. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E essa não é qualquer condição. Estar plenamente no Cristo e as suas palavras estarem plenamente em nós representa já uma vida integrada, perfeitamente integrada à vivência do Evangelho. Essa vida, portanto, terá muita consciência e por isso mesmo os seus pedidos não serão quaisquer um. Ela saberá o que pedir. Jesus mesmo no Evangelho diz, não sabeis o que pedis. Esse é um grande problema nosso, nós não sabemos o que pedimos, mas aquele que está em Cristo e cujas palavras do Cristo estão nele, esse sabe o que pedir. E por isso, tudo que ele pede é atendido. Então, Emmanuel vai comentar justamente esse versículo que a gente citou agora, João 15,7, lá no livro Pão Nosso, capítulo 59, uma mensagem chamada Sigamos Até Lá. E ele fala assim, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores, recitam maquinalmente fórmulas verbais, certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos, a seu respeito. Então, quando você está equivocado, quando você é muito imaturo e tal, você ainda não sabe o que pedir. Então, peça compreensão da vontade divina, do amparo de Jesus à sua vida, para que você consiga encontrar aquilo de que você realmente necessita. Mais do que dizer a Deus o que Ele tem de nos dar, em termos de mudança de circunstâncias, de obtenção disso ou daquilo outro, peçamos a Ele que nos dê coragem, que nos dê lucidez, que nos dê consciência, para a gente poder entender qual é o propósito, né, de cada experiência. E aí prossegue Emmanuel. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Ou seja, chegará um tempo em que as nossas preces serão integralmente atendidas. Por quê? Porque nós estaremos espiritualmente em Cristo. Então, o que nós pedirmos estará em consonância com o Evangelho. Nossa maneira de pedir terá sido integralmente renovada pela consciência que o Evangelho nos trará. Então nós não pediremos mais caprichos, favores, facilidades. Pediremos sim compreensão, lucidez e tudo mais. Então chegaremos um dia à época de preces, de orações integralmente atendidas, quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida
se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, nós estamos nos habilitando gradualmente a querer e a pedir em Jesus. E quando um dia de fato estivermos nele e as palavras dele em nós, então teremos entendido o sentido de cada coisa, a finalidade de cada circunstância e saberemos de fato pedir e o que pedirmos ser-nos afeito, porque será sempre um compromisso de evolução e de aprimoramento. Voltando aqui ao nosso Denis, a lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Então, é o que a gente falou lá da eficácia da prece. Mais adiante ainda nesse parágrafo ele complementa: de outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Por isso que nós estamos num processo de nos habilitarmos a querer e a pedir em Jesus, para que um dia possamos chegar à época das preces integralmente atendidas. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. Então, se a dor te visita, se a circunstância difícil te visita, não peça irrefletidamente que ela seja eliminada. Peça que o Senhor te ajude a compreender a finalidade dela, a escolher adequadamente diante dela. Porque então, quando for o momento dela partir, Deus fará com que ela parta. Não somos nós quem temos que orientar a Ele quanto a isso. A nós não cabe orientar a Deus, dizer a Ele o que fazer. A nós cabe pedir que Ele nos oriente, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força para sermos fiéis, para aplicarmos agora, diante da dificuldade ou da dor, o que temos aprendido. Então, muito bonito, é uma síntese muito interessante essa que Denis nos traz. Né? O sábio ele não pede isso, que o destino seja feliz, isento de dor ou de decepções. Pelo contrário, ele pede ajuda-me a compreender a sua lei, Senhor. Ajuda-me a entender a finalidade dessa experiência. Ajuda-me a ter recursos para manter-me fiel. E assim por diante. Por isso, ainda nesse mesmo parágrafo, mais à frente, ele vai dizer: a prece do sábio, feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever. Esse superior sentimento do verdadeiro, do bem, do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e o mantém em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Então, o sábio, aquele que está amadurecendo, progredindo espiritualmente, como ele cultiva a prece como hábito, cada vez vai ficando mais bem estabelecida, digamos, essa conexão. Cada vez mais ele vai conseguindo intuir o dever, o que lhe compete fazer diante dessa ou daquela circunstância. Se antes ficava meio embaçado, meio incerto, vai ficando cada vez mais nítido, mais claro o que é o caminho do dever, o caminho libertador e o que são caminhos de ilusão, de repetição de experiências equivocadas. Então ele vai despertando cada vez mais essa intuição, também esse sentimento do verdadeiro, do belo, do bom, do que é justo. Vai entendendo como a vida o está ensinando, o fazendo mais belo, mais justo, mais comprometido com a verdade a partir desta ou daquela circunstância. Né? E aí, no parágrafo em que ele finaliza essa parte inicial do capítulo, ele vai dizer: mas a potência soberana não só representa a justiça, é também a bondade imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos por nossas preces o que a bondade, o que essa bondade, né, tudo que é a bondade pode conciliar com a justiça? Então, é o que Kardec falou lá quando tratou da eficácia da prece. Se o espírito está buscando agir com mais consciência a partir da prece, se ele demonstrou realmente
escolhas mais felizes, mais predisposição para o bem, mais comprometimento, então a providência divina pode conciliar ali um ajuste de circunstâncias sem abrogar nenhuma de suas leis, apenas atendendo a um uso mais adequado do livre-arbítrio que partiu do próprio Espírito. Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E, na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-á proteção fluídica e resignação. Então, se aquilo que desejaríamos não puder ser atendido dentro do quadro das experiências que precisamos viver, tenhamos a certeza de que alguma coisa não nos faltará. Principalmente essa força, essa coragem, essa resignação, que é o que Kardec descreve também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da eficácia da prece. Agora no item 7 ele disse, desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedides pela prece, está citando o Cristo, né? Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Aí ele vai dizer no parágrafo seguinte, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, isso nunca vai faltar diante de uma prece sincera. Pode ser que o que foi pedido, desejado por meio da prece, não será atendido em nenhum aspecto, mas a coragem, a paciência, a resignação e ideias para resolver aquilo, isso não faltará se a prece for sincera. Então, todas essas perspectivas já trazem para nós um novo universo de compreensão da prece e da sua importância para a nossa vida e para a nossa jornada espiritual. Aqui o Leon Denis vai encerrar essa primeira parte, digamos assim, do seu estudo da prece, para entrar então numa segunda parte em que ele vai agora basicamente falar do mecanismo de funcionamento da prece e depois, concluindo o capítulo, vai tratar desse sentido mais universal da prece enquanto interação entre criaturas e Criador. A gente vai fazer aqui uma pausa, né? Vamos interromper o estudo da prece por enquanto até aqui, para então, num próximo estudo, a gente dar sequência trabalhando essa segunda parte sobre a prece e concluindo então esse capítulo. Ficam aqui essas reflexões, esperando que possam ser úteis para cada um de vocês, que possamos ver a prece como sendo esse recurso assim tão importante e que visa capitalmente, primariamente, trabalhar a nós próprios para que então vejamos a vida, lidemos com a vida de uma maneira diferente. Que Jesus abençoe a todos e nos vemos então no próximo estudo, dando continuidade aqui às nossas reflexões sobre a prece. Até lá!